Bem, costumamos sempre abordar, sempre quando pensamos em falar sobre trânsito, sobre segurança no trânsito, sempre nos acostumamos a olhar sempre para o outro, né? É muito comum, depois de um acidente, ficarmos buscando quem estava certo, quem estava errado. E hoje nós vamos conversar aqui sobre o nosso próprio comportamento no trânsito, sobre a nossa autorresponsabilidade, autopreservação do trânsito. O que é muito comum acontecer é muitas vezes, né, a gente perceber, veja você condutor, você como pedestre, você que se desloca diariamente com o seu carro, com a sua moto, quantas vezes já aconteceu de você chegar no seu destino, por exemplo, e não se lembrar do que aconteceu durante o trajeto, não é mesmo? Pois bem, essa questão fundamental, amigos, porque quando você começou a dirigir, tenho certeza, embora faça aí, de repente, somente 2 meses, ou 2 anos, ou 20 anos, eu tenho certeza que você se lembra desse primeiro momento, desse primeiro dia que você pegou o veículo, não é? Isso, o primeiro dia, não estou falando aqui de habilitação, de quando você conquistou seus documentos, né, respectivos aí para você poder conduzir um veículo, não. Estou dizendo de quando alguém te orientou, muitas vezes ali, às vezes o pai, o irmão mais velho, a mãe, enfim. E aí, agora é com você e a máquina, não é mesmo? Pois é, esse dia você se lembra, com certeza, não é? E por que você se lembra? Porque nesse dia você dava atenção para tudo que estava acontecendo ali, naquele instante, naquele momento. Até para trocar de marcha você parava para pensar, não é? Sinalizava todas as suas intenções. Nossa, parava na parada obrigatória. Ultrapassar? Nem pensar, não é mesmo? Pois bem, compara esse dia que você está buscando aí na sua memória. Compara a maneira como você dirigiu naqueles primeiros dias em que você estava frente a um veículo automotor. Compara esse dia com o jeito como você dirige hoje. Tem diferença? Pois é. Responda então para você mesmo. Em qual desses momentos que você correu mais riscos? Quando você começou a dirigir, começou a pilotar? Ou hoje, que na prática você tem mais experiência, é fato. Mas muitas vezes você chega no seu destino e não lembra o que aconteceu no seu trajeto. E é essa a nossa preocupação com você quando falamos hoje de autopreservação. Porque é muito comum, depois de um acidente, como eu já mencionei, nós ficarmos aqui discutindo quem está certo e quem está errado. E a primeira boa notícia, entre aspas, né, a gente pode chamar assim, mas eu creio que sim, é de que para ter um acidente envolvendo você e a outra pessoa, precisa sim ter a sua contribuição. E é essa que é a questão, amigos, que nós precisamos rediscutir aqui, porque se alguma vez você chegou no seu destino e não se lembra do que aconteceu no seu trajeto, é fato que já houve ali a sua contribuição. Basta você encontrar com alguém que dirige, que pilota, que caminha como você. E aqui, amigos, não estamos fazendo nenhuma crítica. É justamente uma autoanálise sobre a sua responsabilidade, sobre a manutenção da sua vida no trânsito. Porque todos nós, o ser humano, ele tem essa fácil adaptação a tudo. Tudo que você faz algumas vezes se torna um hábito. E tá tudo bem. Se você, as coisas que você faz no seu dia a dia, você vai se acostumando justamente com esses comportamentos, a sua rotina pessoal, né? E se você parar para pensar, até o que você come, o que você fala para as pessoas que você mais ama, normalmente são as mesmas coisas e tá tudo bem. A gente vai se acostumando com isso. E quando a gente está fazendo essa rotina pessoal, nós estamos pensando em outras coisas. E está tudo bem. A questão é que se a gente não deliberar, o nosso organismo faz isso para poupar energia, inclusive quando você está em risco, ou seja, quando a sua vida está em velocidade. E aí é que está a questão. Aqui, então, a gente não pode deixar no automático. Porque tudo que nós fazemos no automático é o fato de quando nós chegamos no nosso destino e não lembramos do que aconteceu no nosso trajeto. É essa que é a questão. Nós também não estamos pensando no que estamos fazendo. É como você sair de casa e não ter certeza se trancou ou não a porta, se desligou ou não tal equipamento. Você volta lá e confirma se trancou ou não a porta. Você volta lá e vê se desligou ou não o equipamento. Está tudo certo. No trânsito nós não temos essa oportunidade. Se nós estamos aí no automático, porque tudo que a gente faz no automático, tudo que a gente faz por hábito, nós não pensamos enquanto fazemos.
E aí, com relação a você voltar lá e ver se a porta está trancada, ok, mas no trânsito não dá tempo voltar e ver, e rever, e tentar mudar um comportamento que você teve no automático. Então, são essas as nossas preocupações, porque depois de um acidente, normalmente, né, as pessoas envolvidas, né, e se vamos citar aqui como se fôssemos um de nós, eu potencializo o erro do outro e minimizo a minha contribuição. O outro que me fechou, o outro que entrou na minha frente, o outro que não sinalizou, o outro que não respeitou a minha parada, né, a minha preferencial, vamos dizer aqui alguns exemplos, né, vírgula, mas eu estava dirigindo aqui pensando em outra coisa. Alguém faz isso? Não, ninguém assume, mas teve a sua contribuição. Percebe? É essa aqui a nossa preocupação quando nós pensamos em autopreservação. Qual tem sido a sua contribuição para que você realmente mantenha a sua vida em segurança? Porque são vários hábitos que você vem tendo que vão contra. Isso aqui nós estamos supondo, né, amigos? Porque o hábito, eu acho que é uma segunda boa notícia é essa mesmo, sabe? Tudo que você faz algumas vezes se torna um hábito. Então é importante você rever, repensar isso, porque você sabe onde você está abusando. Você sabe onde você está exagerando. Tenho certeza que sim. Você sabe, desde tirar uma das mãos ao volante, como, sabe, não respeitar uma parada obrigatória, só dar uma olhadinha e seguir, não sinalizar com seta. Sabe esses detalhes? Que são detalhes e que muitas vezes vai dar certo e você foi se acostumando com esses detalhes, muitas vezes de maneira inadequada. E vai dar certo muitas vezes, como já mencionei, basta você encontrar com alguém que também tem lá os seus hábitos, também está lá de maneira né, insegura, porque foi se acostumando. Essa única vez que você encontre com alguém assim, ou com uma situação inesperada, essa única vez não vai compensar as milhões de vezes que tudo isso funcionou, porque você estava no automático. Então, vamos pensar nessa segunda boa notícia, tudo que você faz algumas vezes se torna um hábito. Então, o que nós podemos, então, sugerir aqui para você? Pratique. Isso que você sabe que você está fazendo que não está legal. Que você sabe que você está exagerando, que você sabe que você está abusando. Pratique isso agora do jeito certo. Pegue uma semana, 10 dias, aproveite agora a Semana Nacional do Trânsito e vá relembrando sobre isso, vá conversando com você sobre o que está acontecendo aqui e agora. Uma técnica que o Japão usa há muito tempo que evita muitos acidentes. As pessoas que fazem trabalhos rotineiros vão falando em alta voz e gesticulando justamente para tomar posse do que está fazendo de maneira automática. Só que, para ficar claro, já que nos acostumamos com tudo, então vamos nos acostumar com a segurança. Então, converse com você enquanto você trafega. Ok? Estou dirigindo aqui, olhei no retrovisor, vem um carro ali, está vindo uma moto. Nossa, a preferencial é minha, mas parece que esse pedestre vai atravessar. Não, ele olhou para mim. Ele parou, então posso seguir na minha preferencial. Preciso mudar de faixa. Cadê aquele motociclista que estava aqui? Cadê? Opa, ele apareceu aqui agora no meu retrovisor, ótimo. Preciso entrar aqui, preciso dar seta. Vá conversando com você, sabe? Durante essa semana, uns 10 dias, 15 dias, mas pelo menos pega a Semana Nacional do Trânsito e faça isso. E seu organismo vai se acostumar, já que nós nos acostumamos com tudo, ele vai se acostumar também agora a fazer o que tem que ser feito para sua autopreservação no trânsito. E aí, de maneira automática, se alguém erra, você está dentro das condições de perceber o erro do outro o quanto antes, porque depois de um acidente, discutir quem está certo, quem está errado é bobagem. Para você é bobagem. E é essa que é a questão, amigos. Crie o hábito, então, vá praticando isso para criar agora hábitos seguros. Porque tem dia, amigos, que você está bem, que você dormiu bem, em casa está tudo certo, então está tudo muito bem preservado para a manutenção da sua vida, do seu deslocamento. Mas tem dia que com certeza você dirige e você está atrasado, por exemplo. Tem dia que você precisa dirigir e você está preocupado, irritado, cansado. Nesse dia, tenha certeza que você não vai dirigir da mesma forma. Nesse dia, você vai dirigir do jeito como você está acostumado. Porque é natural que a sua condição emocional comprometa aí justamente a maneira como você dirige. Então, nesse dia, você não vai pensar, igual aquela história da porta, de se você fechou ou não a porta. E é exatamente isso. Nesse dia, você não vai pensar, você vai fazer o que você está acostumado. O que você está acostumado? É sinalizar com seta? É confirmar se o outro te viu? Se ele respeitou a sua preferencial?
é procurar um motociclista no seu retrovisor, porque no seu inconsciente você está acostumado a procurá-los por aqui e sentir falta dele, porque essas pessoas que você nunca viu antes, isso é um hábito também que é muito comum de condutores experientes, de nós, como pedestres também, ciclistas. É muito comum quando nós estamos no trânsito, a gente também se acostumar a dar atenção para as pessoas erradas no trânsito. É isso que eu estou dizendo. Quando você está no trânsito, a pessoa mais importante da sua vida não é a pessoa que tem o seu número, o seu contato, que tem o seu número de telefone, o seu contato de WhatsApp. Não, não. Quando você está no trânsito, a pessoa mais importante da sua vida é aquela pessoa que você nunca viu antes, como aquele motociclista que está no seu ponto cego. E você, motociclista? Aquele motorista que você não consegue percebê-lo, porque você está no ponto cego dele, e aí que é a questão, você precisa ter certeza que ele está te vendo de que maneira? Através do retrovisor dele. Então são esses hábitos que você tem que se acostumar a sentir falta daquela pessoa que é a pessoa mais importante da sua vida naquele momento, porque a pessoa mais importante da sua vida não tem o seu contato. É aquele motociclista apressado, e você, motociclista, aquele condutor de carro, de caminhão, de ônibus, que de repente se distraiu com algum outro olhar, aquele pedestre também distraído, né? Aquele outro condutor que está ao celular. São as pessoas mais importantes da sua vida, porque se você não der atenção para elas nesse instante, ela pode passar a ser importante o resto da sua vida. Se vida ainda houver. Mas com que nos acostumamos? Então é fundamental olhar para isso com a dimensão que isso tem. Que são vários hábitos que você vem tendo, que nós vamos formulando sem deliberar, e que vai dando certo, a gente vai se acostumando, mas na verdade, quando a gente para pensar, são erros, percebe? Porque o seu objetivo é chegar sempre no seu destino em segurança, mas a gente se acostuma com coisas que vão contra esse objetivo, é desconexo isso. Porque se eu chego no meu destino e não lembro o que aconteceu no meu trajeto, percebe? Que ele vai contra o meu objetivo de chegar, porque eu tenho que estar dando atenção para isso. E são vários exemplos sobre isso, né? Desde frear quando eu vi um radar. Se você tem esse hábito, é um bom momento de você olhar para isso. Porque não tem sentido. Nesse momento você pode estar se estranhando, né? Mas como assim não frear? Exatamente. Por que você precisa frear quando vê um radar de fiscalização, por exemplo? Porque você se acostumou a exceder a velocidade, só diminuir, né, a velocidade, porque ali tem alguém te vigiando. Percebe que isso vai contra a sua segurança? Porque você está acima da velocidade, está em excesso de velocidade? Ué, se o seu objetivo é chegar, você não precisa frear, você já está dentro da velocidade pertinente. Então, com o que você se acostumou? E a minha pergunta aqui final para você repensando nessas questões todas, tem a ver com isso, porque se você freia quando vê um radar de fiscalização, por exemplo, quem é você quando não tem ninguém te vigiando? Quem é você quando não tem ninguém te fiscalizando? Você está trafegando pela manutenção, pela autopreservação da sua vida? Ou somente para não pagar uma multa? E aí a multa, amigo condutor, amigo motociclista, amigo pedestre, a multa é um ótimo negócio, frente justamente ao risco que você está mantendo com esse comportamento. Se você teve esses comportamentos todos, desde não pagar numa pagada obrigatória, não usar o cinto numa condição aí de um transporte, né, coletivo, de não usar o cinto no banco traseiro, quando você pega um veículo aí de aplicativo, de não sinalizar com seta, de ceder a velocidade, a única coisa que te aconteceu foi uma multa, você está no lucro, é um ótimo negócio para você, porque o seu deslocamento de vida não pode ser pela multa, isso é muito raso, não é pela multa, é pela vida. Então, um grande abraço a você e segurança sempre pela vida.